Estou com problemas para conseguir o meu alvará. Essa tal de viabilidade nunca sai. Eu não sei mais o que fazer. É tanto documento, tanta burocracia. Estou desesperado. Se essa é a sua dúvida, se esse é seu problema, não se desespere mais, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Gleice Vidal, eu sou contabilista da Sister Contabilidade. Desde já eu peço para você, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, curta e compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, para que essa informação tão relevante chegue a bastante gente e possa ajudar bastante empresários. Eu peço para você também, desde já, se inscreva aqui nas minhas redes sociais, porque lá você vai sempre estar atualizado aos assuntos aí do dia a dia. O link, está aqui na descrição do vídeo. Então, se você já abriu a sua empresa, já abriu o seu CNPJ, ou se você já fez alguma alteração no seu CNPJ, você já ouviu falar dessa palavrinha viabilidade. Você certamente precisou dela. Nesse vídeo eu vou explicar para você para que a viabilidade serve, como obter viabilidade, que documento é esse que é a viabilidade, para que ele serve, como é que eu faço para conseguir ele, por que ele é tão importante, Eu vou explicar para você. Talvez você não faça nem ideia do que é a viabilidade, Mas a viabilidade, ela é um documento, É um documento feito no site do REDICIM, da JUSESP VRE, que quer dizer Via Rápida Empresa. E esse site, ele utiliza daquela senha do gov.br ou do certificado digital. Então, quando você quer constituir uma empresa, o primeiro passo é a viabilidade. Você ou seu contador, no caso, vai preencher essa viabilidade com o número do IPTU, do imóvel onde a empresa vai funcionar. E, através desse preenchimento, a prefeitura ela vai dizer se essa atividade ela é viável ou não, nesse endereço que você quer. Então, a viabilidade ela é muito importante, porque ela é o primeiro passo, tanto da abertura de um CNPJ, quanto da alteração de endereço. Existem muitas coisas que implicam na viabilidade. Muitas coisas que vão fazer a prefeitura dizer não para a sua viabilidade. Então, se de repente você quer executar uma atividade que não é pertinente no endereço que você quer, ou de repente o endereço, ele até pode funcionar aquela atividade, mas ele não está de acordo com as normas da prefeitura. Então, a prefeitura não vai permitir que essa atividade seja executada. Então, existe uma série de fatores que precisam ser analisados. Mas o nome viabilidade, o nome desse documento, ele é literal, ele literalmente, ele mostra, se aquela atividade ela é possível ou não no determinado endereço, Então, presta bastante atenção e depois você pode colocar nos comentários as suas dúvidas em relação a esse assunto, Para que eu possa ajudar melhor você, porque literalmente, cada caso é um caso. Viabilidade é um documento que vai dizer se a tua atividade é permitida ou não no endereço que você quer funcionar. Quais são os documentos necessários para que você consiga a viabilidade da prefeitura, Os documentos necessários são os documentos dos sócios ou do titular da empresa, O espelho de IPTU do imóvel onde vai funcionar a atividade da empresa, o AVCB ou CLCB dos bombeiros, caso você vá ter uma empresa com porta aberta, No caso de ser na sua própria casa, não vai ser exigido esse AVCB e CLCB. E se for um prédio, normalmente a prefeitura pede o ABITSE do prédio, Depende da prefeitura. Vai precisar também do comprovante de endereço com CEP, o resumo das atividades que vão ser desenvolvidas no local, O horário de funcionamento e a atividade econômica. Quando a gente está preenchendo a viabilidade, o profissional da área contábil, ou de repente você mesmo ali preenchendo, você vai perceber que existem muitas perguntas atreladas a essas coisas que eu te falei, esses documentos que eu te falei, e também algumas outras, como por exemplo,
se essa atividade, esse lugar, né, que você indicou, esse endereço, vai ter essa atividade no local ou não, se aquele local é uma unidade produtiva ou auxiliar, se é a sede da empresa ou se é só um escritório administrativo. Então, cada caso é um caso, precisa ser respondido adequadamente. Porque se você não responder adequadamente, você não consegue a viabilidade. Então, por isso que você precisa buscar conhecimento na hora de preencher essas informações, tá? Se você, por exemplo, se você está abrindo ali a empresa, né, você pode colocar, ali não vai ser um escritório administrativo, né, vai ser a sede da empresa. De repente, você precisa de um alvará, mas é só para guardar a mercadoria, aquele local não vai receber pessoas. Então, ali tem os campinhos, né, que você pode colocar de acordo com o que realmente vai acontecer naquele local. Se de repente você precisa de um alvará só para um ponto de referência, você vai utilizar o seu endereço, mas você não vai atender ninguém ali na sua casa, né? Você vai só utilizar a internet ali, vai trabalhar home office ou vai trabalhar com vendas online, né? Cursos, o que seja. Então, a sua casa, o endereço que você indicou é a sua casa e ali você só vai funcionar como um escritório administrativo. Né? Então, você vai lá e coloca lá que vai ser só um escritório administrativo, que não vai ser uma unidade produtiva. Né? Então, cada caso é um caso, tá, gente? Não dá para ser muito generalista, né? Porque as situações são específicas. No momento da constituição de uma empresa, depois que a gente preenche essa viabilidade, vai ser feita uma análise pela prefeitura. Então, você colocou ali, ou o profissional da área contábil, né, que está fazendo esse processo, ele colocou ali todas essas informações. Depois que ele deu ok e enviou, que é tudo eletrônico, né, tudo digital pela internet, ele enviou essa informação. O primeiro órgão que vai analisar vai ser a prefeitura da sua cidade, né, vai analisar e vai ver se é possível ou não aquela atividade funcionar no determinado endereço que você indicou, né? Concluído essa análise, a prefeitura vai aprovar ou não, tá? Se a prefeitura aprovar, ela vai liberar um protocolo, tá? E esse protocolo ele é utilizado na hora de fazer o tal do DBE, né? Então, após essa viabilidade aprovada, o próximo passo é gerar o DBE. Com esse protocolo de viabilidade, a gente já dá início ao DBE, tá? O DBE nada mais é do que o documento básico de entrada. É um documento que se comunica com a Receita Federal. Então, antigamente, anos atrás, né, acredito, pelo menos aqui na minha cidade, na Baixada Santista, aproximadamente, acho que uns 5 anos atrás, não era feito dessa forma. Primeiro a gente constituía a empresa na Receita, depois na junta e por último na prefeitura. Agora não, o primeiro órgão a ser consultado é a prefeitura. E eu acho justo, porque às vezes a empresa ficava anos lá na prefeitura, aquele processo, e não saía do lugar, né? Então agora é diferente. Então a primeira coisa a ser feita, o primeiro passo é consultar se aquela atividade ela é viável, se ela é possível naquele determinado endereço, né? Depois é feito o DBE, que é a Receita Federal que vai analisar as informações, né? E aí, a Receita Federal, nessa parte do DBE, vai precisar de algumas outras informações que na viabilidade não precisou. Então, na hora de fazer o DBE, que é feito na Rede Sim, é um programa integrado, né? É no mesmo site, né? E vai precisar de algumas outras informações, porque ele vai puxar todas essas informações que você já colocou na viabilidade, ele vai puxar para dentro do DBE e vai pedir mais algumas outras, tá? Que seria aqui, ó, o porte da empresa, se é uma empresa ME, se é uma EPP, né? O nome fantasia, o capital social, quanto vai ser o capital social da empresa e os dados do contabilista, os dados do contador, tá? Esse documento, normalmente quem faz é um contador, tá? Ele não é, assim, exclusivamente responsabilidade do contador. Porém, como ele leva os dados do contador, aquele contador é o responsável pelo documento. Então, quem faz é o contador, tá? É da responsabilidade dele essa parte do DBE. Então, esse processo, depois que é feito o DBE e tudo,
é enviado ali pelo site, é transmitido, né? Ele demora aproximadamente 24 horas para retornar para nós, né, da contabilidade, como ok ou não, né? Então, para a gente ter um parecer final, costuma demorar umas 24 horas. Aí, caso exista algum erro, necessite de alguma correção, né, a gente consegue consultar e ver se precisa ou não de correção, ou se já está ok, né? E se precisar de correção, a gente consegue aproveitar esses dados e só corrigir aquilo que está errado. É importante também, gente, salientar, né, que esse documento ele deve ser assinado por um representante da empresa ou pelo seu procurador, ou até mesmo pelo seu contador, que é constituído procurador, tá? Ele pode ser assinado fisicamente, né, com assinatura física e reconhecimento de firma no cartório, ou por meio do certificado digital, tá? E aí, depois feito tudo isso, eu sei que assim é meio complexo, né? Mas eu tô tentando ser o mais claro possível, né? Assim, é que é muito burocrático essas coisas, né? Mas depois que é feita toda essa parte de viabilidade, aí depois do DBE, depois disso tudo, existe um produto final, né? E o produto final chama-se CLI, ou Certificado de Licenciamento Integrado. O que é esse certificado? Esse certificado é um documento essencial para o alvará, né? Sem esse certificado, não sai o alvará. Por quê? Esse certificado, ele é uma análise de tudo que o contador, né, o profissional que está abrindo a empresa ou fazendo alteração de endereço, é tudo que ele já informou ali. Tudo que ele informou na viabilidade, tudo que ele informou no DBE, vai estar ali nesse certificado. Só que nesse certificado é feito mais algumas perguntas, que essas perguntas vão depender de qual área de atuação da sua empresa. Então, se é uma empresa que trabalha diretamente com alimentos, esse CLI, né, esse Certificado de Licenciamento Integrado, vai envolver a vigilância sanitária, por exemplo. Então, e aí o que acontece? Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização municipal, né, da sua cidade, elas vão assinar eletronicamente esse documento. Então, os bombeiros assinam, né? A vigilância sanitária, se for o caso, assina. A ambiental assina, se for o caso. Depende da sua função. Mas todas as pessoas responsáveis pela fiscalização, um representante vai assinar eletronicamente também, tá? E o contador também vai assinar com o certificado digital. E aí se produz esse documento chamado CLI. E na hora de protocolar na prefeitura o seu processo, né, de alvará, é necessário protocolar o CLI também, tá? E aí é como se fosse um resumo de tudo, né? Esse CLI é um resumo de tudo. E aí o fiscal da sua cidade, responsável por ir até a sua empresa e fiscalizar, ele vai ver se aquilo que está dito aqui no CLI realmente é a verdade, né? Se realmente é aquilo que está acontecendo na sua empresa. Mas com o CLI eles já liberam uma licença provisória, depois eles vão até o local, vão fiscalizar efetivamente, né? E ver se realmente aquela situação ali no documento condiz com a realidade, tá? Mas o CLI é muito importante. Eu acredito que todas as prefeituras hoje são assim. Aqui na minha cidade é assim. Sem o CLI, a gente não consegue protocolar o documento. A gente não consegue dar entrada no alvará sem esse documento, que é o CLI. Então, é um documento que, apesar de não ser de responsabilidade exclusiva do contador, é o contador que faz, porque leva a assinatura dele, digital, leva os dados dele, né? E ele também detém esse conhecimento, essa prática de fazer. Então, gente, assim, existem muitos contadores e contadores, né? Existem muitos profissionais. Alguns deles não estão habituados com essa coisa da viabilidade, desse novo jeito de trabalhar. Apesar de já fazer um tempo que é assim, tem muitos contadores presos ao passado, na época que não era assim. Então, assim, se está demorando muito a viabilidade, ou seu contador não consegue te explicar, te esclarecer, procura um profissional que entenda o seu problema. Procura um profissional que consiga esclarecer para você as suas dúvidas, porque não é tão difícil conseguir viabilidade, tá? Não é. Né? A menos que o local onde você quer o alvará, né, o local onde você quer funcionar, esteja completamente errado na prefeitura, falte muitas licenças, não esteja de acordo com as normas da prefeitura. Mas isso é fácil de ver, né? O contador, na hora que ele estiver fazendo um processo, ele vai perceber
o porquê que não foi aceito a viabilidade. E ele vai dizer para você, olha, esse local, ele precisa ser assim, 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 senão não vai gerar viabilidade. Então não é difícil. Agora, se o contador ou o profissional que você contratou está enrolando, ou falta conhecimento para ele, ou ele não está dando prioridade para o seu caso, tá? Mas não é uma coisa difícil de acontecer, de fazer a viabilidade. Então procura um profissional sério, que consiga te ajudar e te orientar para que você consiga ter seu alvará e trabalhe sossegado na sua empresa, tá bom? Gostou desse vídeo? Quer fazer mais alguma pergunta pertinente, né, a esse assunto? Escreve aqui nos comentários, conta pra gente suas experiências aí nesse ramo, né, nessa empreitada de conseguir a viabilidade. Então é isso, gente. Esse é o assunto do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.